Reciba mi cordial saludo, Miguel Bermúdez Marim, Recebam misionero, minha cordial saudação, Miguel Bermudes Marim, missionário do Senhor, Reverendo Epifânio Lopes, ministro aqui nesta igreja, e todos os ministros em diferentes países, e os irmãos e irmãs presentes e também em outros países, lá em Porto Rico e demais países, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, ministros, presentes e também em diferentes países, e irmãos e irmãs em diferentes países. Que nesta ocasião nos abra as Escrituras, o Senhor, e nos abra o entendimento para compreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Porque é importante conhecer a história bíblica e, sobretudo, reconhecer o tempo que nos correspondeu viver no programa divino, como aconteceu em tempos passados, que houve um grupo que reconheceu o tempo que lhes correspondeu viver, como no tempo de Noé. Ele reconheceu o tempo que correspondeu viver e esteve ciente do programa de Deus, o qual ele, dirigido por Deus, realizou. E no tempo de Abraão e de Ló também. Esses dois tempos são tipo e figura do tempo final, que corresponde ao tempo da vinda do Filho do Homem. Portanto, temos que estar atentos em nosso tempo, porque nosso tempo está representado no tempo de Noé, que foi o fim do mundo pré-diluviano, e está representado no tempo de Ló, que foi o fim de Sodoma e Gomorra, com fogo do céu, o qual é tipo e figura do poder atômico que dará fim ao reino dos gentios em uma terceira guerra mundial. Portanto, temos que estar preparados para assim também evitar as coisas que hão de vir e estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos ler em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz a palavra do Senhor: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas, de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas.
Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para o estudo bíblico de hoje, domingo, de escola bíblica, é o mistério da fé de rapto contida nos 7 trovões. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mais importante para a humanidade é a segunda vinda de Cristo, depois da primeira vinda de Cristo. Porque a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira já se cumpriu na primeira metade da semana número 70, da profecia das 70 semanas de Daniel, do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. E restam 3 anos e meio dessa semana 70, que será do trato de Deus com o povo hebreu. Porque as 70 semanas correspondem ao povo hebreu e seu trato com Deus. Quando Cristo começou seu ministério, cerca de 30 anos, começou a semana 70, e quando morreu na cruz do Calvário, depois dos seus 3 anos e meio de ministério, separou ali a semana 70, na metade. E se abriu ali uma brecha para Deus chamar um povo para o seu nome, o qual formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o dia de Pentecoste, no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo, isso é Cristo em Espírito Santo, o qual disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. E em São Mateus capítulo 18, versículo 20, diz Cristo: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Como estaria? Em Espírito Santo. Portanto, do dia de Pentecoste para cá, Cristo esteve tratando com sua igreja. Se deteve o trato de Deus com Israel como povo, porque Deus trata com Israel como povo,
mas com sua igreja ele trata como indivíduo. Ele chama indivíduos dentre as nações para colocá-los em seu corpo místico de crentes, que é sua igreja, redimida pelo sangue de Cristo, nosso Salvador. E assim, temos o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordemos que na última ceia do Senhor Jesus Cristo, ele tomou pão, deu graças a Deus e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, isso é meu corpo, ou seja, tipificando, representando o seu corpo no pão. E depois tomou o cálice de vinho e, dando graças ao Pai, depois deu aos seus discípulos e disse: tomai dele todos, porque este é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29. E agora, o vinho representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E em memória do sacrifício de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, se toma a Santa Ceia como um memorial, sabendo que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Não é que o sangue que é o sangue de Cristo literalmente, mas que representa, é um memorial. E assim esteve a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como o povo hebreu esteve sob o antigo pacto, sacrificando um cordeirinho pascual, representando o cordeiro pascual que tinha sido sacrificado lá no Egito para a proteção, a preservação da vida dos primogênitos. E para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, foi sacrificado o Cordeiro Pascual nosso, do qual São Paulo, no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios diz: porque nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. E agora, assim como Israel representava aquele Cordeiro Pascual que originalmente foi sacrificado no Egito, mantendo a Páscoa anualmente, guardando esse memorial, assim a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve tendo esse memorial a cada vez que se reúne e toma a Santa Ceia, recordando que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e assim realizou a preservação da vida para todos os que estão inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que são os primogênitos de Deus. E são os que são conceituados os membros do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. No capítulo 12 de Hebreus, versículos 20, capítulo 12, versículo 18 em diante, para que tenhamos o quadro claro dessas palavras de São Paulo no livro dos Hebreus,
Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou trespassado por dado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. A congregação dos primogênitos são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. São os primogênitos de Deus inscritos no céu, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. A isso é o que nos aproximamos no novo pacto, já não ao Monte Sinai, já não para estar guardando a lei, mas estar sob a dispensação da graça, sob o sangue, não de um animalzinho, mas o sangue de Cristo, cobertos com esse sangue que nos limpa de todo pecado, os mantém limpos de todo pecado e preserva a vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, para a preservação de vida eterna, é que veio o Cordeiro de Deus, do qual João Batista, quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo é o Cordeiro de Deus que foi representado no Cordeiro Pascual lá no Egito. Portanto, a lei, sob o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, Israel, são o tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Nosso sábado é Cristo. Estando em Cristo, e estamos sempre em sábado, em descanso. Vinde a mim todos os que estáis trabalhados e cansados, e eu os farei descansar. Se estamos em Cristo, e estamos vivendo um eterno sábado, um eterno descanso nos braços do nosso Salvador. Este é o mistério que está envolvido na primeira vinda de Cristo. Muitos pensaram, se é o Messias, como está falando que vai morrer, que o vão matar? Os que não conheciam o programa de Deus podiam pensar assim, mas Jesus Cristo sabia, conhecia qual era o programa divino para sua primeira vinda. E porquanto ele conhecia o programa de Deus, que tinha que ser cumprido nele e através dele, nos diz em São João, capítulo 10, São João, capítulo 10,
versículos 14 em diante. Eu sou el buen Eu sou o bom pastor. e conozco mis ovejas e las Eu mías conheço me as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como el Assim Padre como o Pai me conoce me conhece, e eu conozco al Padre eu e pongo mi e eu vida conheço o por Pai e las dou a minha ovejas. vida pelas ovelhas. Dice que pone su Diz vida que dá sua por vida las ovejas. pelas ovelhas. Também tenho outras ovejas Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, são gentiles. gentios. Aquelas também devo trazer A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho pastor. e um pastor. Ouvirán la voz de Ouvirão a voz de Cristo, el evangelio de o Cristo Evangelho de Cristo, sendo predicado sendo pregado através da dispensação da graça, chamando e juntando as ovelhas que o Pai deu para que busque e dê vida eterna. E haverá um rebanho. E haverá um rebanho. Este rebanho é Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele está o buen pastor como bom pastor coloca e coloca ovejas suas ovelhas nesse rebanho. nesse rebanho. E o pastor E o pastor Cristo é por Cristo meio por meio do Espírito Santo, do Espírito Santo, qual guiaria guiaria sua igreja a sua igreja e lhe revelaria e lhe revelaria todas as coisas. Por isso me ama o Padre, Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. ponía su vida en- Dava sua vida em sacrifício por esas ovejas por essas ovelhas luego e resucitaría, depois volvería a ressuscitaria, tomar, voltaria y resucitó a tomar e ressuscitou glorificado, y e su sacrificio fue aceptado seu por sacrifício Dios foi aceito por en el Deus cielo. no céu. Por tanto, las ovejas Portanto, as ovelhas regresarán regressarão a Dios. a Deus, Los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de serán Deus restaurados serão restaurados a y Deus esa relación, e a esa essa reconciliación relação, essa reconciliação entre entre el ser humano o ser y humano Dios. e Deus. Porque yo pongo mi vida. Porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Por isso, me ama el Por Padre, isso, porque o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. nadie me la quita, Ninguém sino a que tira yo de de mim, mí mas mismo eu espontaneamente a dou. tengo poder para Eu tenho poder, autoridade para tenho dá-la poder e para autoridade volverla a para tomar. tornar a tomá-la. Este mandamento recebi recebi de meu Pai. Ou seja, que já ele Ou vino seja, que ele já veio com um mandamento divino, uma comissão divina para morrer e depois ressuscitar, morrer por essas ovelhas que o Pai lhe deu para que busque e lhes dê vida eterna. vida eterna. E en el capítulo 10, verso E no 20, capítulo 10, versículo verso 22 en adelante, versículo dice, 22 em celebraba-se diante en diz: Jerusalém Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. e Jesus E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. e le rodearam os judeus, Rodearam-no os judeus e disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Há muitas pessoas, e houve muitas pessoas que queriam saber se ele, Jesus, era o Messias, era o Cristo, ungido, mas não para crer nele, mas para ver como faziam para matá-lo. Porque o incrédulo, mesmo vendo a verdade, não pode crer. Por quê? Porque é incrédulo. Portanto, a verdade não é para os incrédulos, é para os crentes.
Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. As obras que Cristo fazia em nome do Pai era o testemunho de que Jesus era o Cristo, porque as obras que ele estava fazendo eram as profecias que falavam sobre o que o Messias faria em sua vinda. Esse era o testemunho do Pai, dando testemunho das obras que o Messias faria e estavam sendo feitas por Deus através de Jesus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vos disse. Ou seja, que não é qualquer pessoa, é uma ovelha do Senhor, para formar a igreja do Senhor, Jesus Cristo. São as pessoas que estão escritas no céu no livro da vida do Cordeiro, as ovelhas do Pai, que são dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. São enviados da eternidade a viver nessa terra para fazer contato com a vida eterna que é Cristo, o qual outorga a vida eterna a todas essas pessoas que estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, e que são os primogênitos de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e me seguem. E eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, da minha mão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Agora vejam, essas são as ovelhas do Pai, que são dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Essas são as pessoas que escutam o Evangelho de Cristo, nasce a fé de Cristo em sua alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E creem e dão testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo como único e suficiente Salvador. Ou seja, que é um milagre divino que ocorre nas pessoas que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. No livro dos Atos, quando São Pedro pregou, como 3.000 pessoas creram, e na segunda pregação de São Pedro, como 4.000 pessoas. E a Escritura diz que Deus acrescentava à sua igreja os que haviam de ser salvos. Os que hão de ser salvos são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Já éramos conhecidos de Deus. Ele nos tem escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Por isso, Cristo morreu pelos primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro para a preservação da vida eterna dessas pessoas que foram colocadas no livro da vida do Cordeiro.
Deus não está escrevendo atualmente nomes no livro da vida do Cordeiro. Estão escritos desde antes da fundação do mundo. Disso é que nos dá testemunho a Escritura no livro do Apocalipse e também no capítulo 12 de Hebreus. Por exemplo, no capítulo 13 de Apocalipse diz sobre os que adoram a besta e a sua imagem, diz, versículo 8, e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E em Apocalipse também há outro lugar que nos fala desse livro no capítulo 17, versículo 8, e diz: a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, que os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro estão escritos desde antes da criação. Nossos nomes, por estarem escritos ali, respondemos ao chamado de Cristo por meio do Espírito Santo através do Evangelho de Cristo. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, que estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo para vida eterna. É o único que garante a vida eterna, porque Ele tem a exclusividade da vida eterna. Bem disse Ele em São João capítulo 14, versículo 6, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Não há outra forma de chegar a Deus, não há outra forma em que as orações cheguem a Deus, mas no nome do Senhor, por meio de Cristo. Não há outra forma em que o ser humano possa obter a vida eterna, exceto através de Cristo. Não há outra forma em que o ser humano possa ser reconciliado com Deus, exceto através de Jesus Cristo. Portanto, não há outra pessoa que possa nos levar ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, no rapto ou arrebatamento da igreja, que é bem conhecido o tema por todos os que leram a Bíblia, crentes ou não crentes que tenham lido a Bíblia. Depois da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção, na cruz do Calvário, segue em importância máxima a segunda vinda de Cristo, depois das diferentes etapas pelas quais esteve passando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está
sob o novo pacto, coberta com o sangue do novo pacto, que é o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, a única esperança que há para o ser humano é a segunda vinda de Cristo, porque vem a sua igreja para buscá-la e levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual é preciso ter a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim, como recebemos e tivemos fé para uma transformação espiritual e um rapto espiritual, tirados do mundo nesse rapto espiritual e colocados no reino de Cristo, no reino de Deus, temos que ter todos essa fé para podermos estar colocados no corpo místico de Cristo. São Paulo, falando desse tema, em Colossenses, nos diz que fomos transladados das trevas ao reino de Deus. E assim, depois seremos fisicamente transladados deste reino terreno ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, a qual eu fui convidado, e quem mais? Cada um de vocês também. Apocalipse capítulo 19 diz, versículo 9 ao 10, que são bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 ao 14 diz, 12 ao 14 diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Podemos ver que Cristo nos libertou, nos livrou do poder das trevas, do reino das trevas, do reino do maligno, e nos passou ao reino de Deus, que é o reino do Filho de Deus, de Jesus Cristo.
Por isso, quando um cristão morre, vai ao paraíso, ao mundo dos espíritos de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é um corpo espiritual, o espírito da pessoa, parecido ao corpo físico, mas jovem. Continua vivendo em um corpo espiritual, parecido ao corpo físico, ao corpo humano, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, e jovem. Esperam aí no paraíso até que Cristo saia do trono do Pai, tome o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abra no céu, e passe pelo paraíso, e os traga à terra, e os ressuscite em corpos eternos, imortais, glorificados, igual ao corpo glorificado de Cristo, e jovens, e aos que estivermos vivos nos transformará. Disso é que se trata em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 em diante, ao 22, e também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11, porque Deus não nos colocou para a ira, mas para a salvação na terra. Portanto, não temos que passar pela grande tribulação que será nesses 3 anos e meio que faltam ao povo hebreu. E agora, também, São Paulo também dá testemunho em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, onde nos diz que a transformação será a final trombeta, porque será tocada a trombeta de Deus, e a trombeta é a voz de Deus falando à sua igreja no último dia. Assim como no Sinai soava a trombeta quando Deus estava falando com Moisés. Sempre. A trombeta tem uma mensagem da parte de Deus. É Deus falando ao seu povo. Como nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Uma voz como de trombeta. Não é que é uma trombeta, mas que a voz é como uma trombeta. Como uma mensagem, assim como uma trombeta quando soa no exército, ou no governo, ou para a guerra, tem uma mensagem. Os instrumentos musicais têm uma mensagem. E quem sabe de música pode dizer o que está falando essa música. Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois Jesus Cristo, nosso Salvador. É Jesus Cristo falando no último dia, assim como esteve falando por meio do seu Espírito em sua igreja, desde o dia de Pentecoste para cá. Recordem que ele disse que enviaria o Espírito Santo, e também em outros lugares diz que o Pai enviará o Espírito Santo, pelo qual é Cristo em Espírito Santo quem esteve guiando a sua igreja de etapa em etapa.
Vejamos, capítulo 14 de São João, versículo 16 diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. E no capítulo 15, versículo 26 ao 27 de São João, diz: Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. E o Espírito Santo esteve dando testemunho de Cristo através da pregação do Evangelho, usando diferentes pessoas que pregaram a Cristo nosso Salvador. E tudo isso esteve acontecendo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16 de São João, nos diz, versículo 12 em diante: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora aqui estabelece Cristo que é o Espírito Santo quem guiará a sua igreja, toda justiça, toda verdade, e revelará as coisas que hão de vir, pelo qual, através dos apóstolos, São Pedro, São Paulo e outros apóstolos, esteve falando o Espírito Santo e revelando coisas que haveriam de vir. Temos a revelação do Apocalipse, que dá testemunho das coisas que hão de vir. E as cartas de São Pedro e de São Paulo, que dão testemunho das coisas que hão de vir. Portanto, Cristo esteve cumprindo o que disse. Também tenho muitas coisas que dizer, mas agora não as podem suportar. Mas quando vier o Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele os fará saber as coisas que haverão de vir. E dará testemunho de quem? De Cristo. Portanto, a obra no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo é a obra do Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito, usando diferentes instrumentos, diferentes membros da sua igreja, porque sua igreja é a segunda Eva e Jesus Cristo é o segundo Adão.
Portanto, a ajuda idônea de Cristo é sua igreja. E por meio da sua igreja, onde Ele colocou diferentes ministérios, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo esteve se manifestando e falando à sua igreja e chamando e juntando os escolhidos de cada etapa da sua igreja. Sua igreja também está representada no tabernáculo que Moisés construiu e também no templo que o rei Salomão construiu. São Paulo diz que sua igreja é um templo espiritual formada pelos crentes em Cristo. E, consequentemente, esse templo é a casa de Deus como templo espiritual. Assim como cada crente em Cristo também é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo. Assim como o corpo físico de Jesus era e continua sendo templo de Deus. Isso nos recorda o momento em que Jesus, no capítulo 2 de São João, estando lá no templo de Jerusalém, diz: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas ele não falava do templo físico, pois o templo físico é somente tipo e figura de Cristo e também da sua igreja. Capítulo 2, versículo 18 em diante diz: então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isto? Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera, e então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Ou seja, que o templo humano de Deus era Jesus Cristo, aquele corpo físico, e assim como o templo de Salomão e o tabernáculo que Moisés construiu tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Todo ser humano tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é o corpo físico, o lugar santo é o espírito da pessoa e o lugar santíssimo a alma da pessoa, ou o que é sinônimo de alma, o coração. Por isso, é oferecida a oportunidade às pessoas que deem o coração a Cristo para a salvação e vida eterna. Porque é no coração onde Deus mora, porque esse é o lugar santíssimo do ser humano como templo humano para Deus morar nele. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diz a Escritura. Agora, assim diz São Paulo. E agora, encontramos que também a igreja é um templo espiritual
para a morada de Deus em em Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 5 ao 6 diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora, a casa de Deus, como indivíduo, é cada pessoa, um templo espiritual para Deus. E como corpo místico de crentes, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual. As diferentes etapas da Igreja entre os gentios correspondem ao lugar santo. E depois este tempo no qual vivemos corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual. Foi para morar no lugar santíssimo que Deus descia naquela nuvem de glória nos dias de Moisés e habitou no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. E ninguém podia entrar nesse lugar, exceto o sumo sacerdote, com o sangue da expiação, do dia da expiação. E, consequentemente, os que entraram fora do tempo, no capítulo 10 de Levítico, os 2 filhos de Arão, levando fogo estranho, fogo que Deus não tinha demandado, morreram ali queimados. E no capítulo 16, Deus estabelece para Moisés que o sumo sacerdote é o único que poderá entrar uma vez ao ano com sangue, o sangue do sacrifício de expiação, e não morreria o sumo sacerdote. No céu, Cristo entrou como sumo sacerdote no lugar santíssimo do templo celestial e ali permaneceu fazendo intercessão por todos os escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e não poderá sair dali até que tenha intercedido até pelo último que formará parte da sua igreja. Assim como fazia intercessão Arão no lugar santíssimo com o sangue da expiação. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, também Deus veio nessa coluna de nuvem e entrou no templo e morou sobre o propiciatório, que é a tampa de ouro que contém os 2 querubins de ouro, um de cada lado, e que é a tampa da arca do pacto. E na arca do pacto estão as tábuas da lei e a vara de Arão que reverdeceu, e uma vasilha com maná. Portanto, tudo isso é tipo e figura também da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que a segunda vinda de Cristo é para o tempo do lugar santíssimo, desse templo espiritual que é sua igreja, que é a era de ouro, a era de pedra angular, é esse lugar santíssimo desse templo espiritual. Recordem que o lugar santíssimo estava coberto de ouro por dentro e por fora, e a arca do pacto estava coberta de ouro também, e o propiciatório era de ouro puro, e os 2 querubins também. E no templo que o rei Salomão construiu, em
acréscimo, colocou 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, gigantes, que com as suas asas cobriam a arca do pacto, porque representam os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. As 2 oliveiras aí, estos 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro, representan a los 2 olivos com la presencia de esses 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro representam as 2 oliveiras com a presença de Deus. Deus está representado no ouro e as 2 oliveiras representadas nos ramos de oliveira de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14. Os ministérios das 2 oliveiras são os ministérios que têm a ver com o povo hebreu para o último dia. Por isso, eles recebem todo o poder da parte de Deus e se manifestará através desses ministérios o poder de Deus em toda a sua plenitude. Diz Apocalipse 11, que ainda tem poder para fechar o céu, que não chova nos dias do seu ministério, ou seja, por 3 anos e meio. E tem poder para o que eles disserem, o que eles pedirem. Ou seja, que esses ministérios são o resultado do livrinho aberto que é entregue no último dia à raça humana, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Será no meio da igreja que será esse livrinho aberto que contém toda a revelação divina que a igreja necessita ter. E com os trovões, que é a voz de Cristo no meio da sua igreja, que estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, receberemos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque na vinda de Cristo à sua igreja no último dia, como ladrão na noite será, para nos dar a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a fé de rapto, a fé de translação. Dão as 7 vozes de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo clamando, como leão, e 7 trovões falando suas vozes, ou seja, revelando o mistério da sua vinda à sua igreja, para uma transformação física, assim como a revelação da primeira vinda de Cristo nos dá a fé para uma transformação espiritual. Tão simples assim. E para ser tirados do reino das trevas e colocados no reino de luz, no reino de Cristo. Assim também a revelação da vinda de Cristo à sua igreja nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estaremos escutando a voz de Cristo como leão, clamando, nos falando como leão. E essa voz, falando consecutivamente, voz trovejante, é a voz dos 7 trovões, a voz de Cristo, nos revelando o mistério da sua vinda no último dia à sua igreja, como fez lá entre seus discípulos, revelando a eles sua primeira vinda para dar a fé para salvação e vida eterna
É a revelação para a salvação e vida eterna, para nos tirar do mundo e nos levar ao reino de Cristo, para ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E depois, para ser transformados, nos dará a fé a revelação da sua segunda vinda, sua igreja, diz que virá como ladrão à noite. Portanto, é sua igreja, os que vão ser transformados, os que o verão, o receberão e o escutarão. E o verão cumprindo as promessas que foram feitas para a sua igreja, para sua vinda, a sua igreja no último dia, para nos dar a fé para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será, pois, a vinda do Filho do Homem, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O Oriente é lá no Oriente Médio, onde foi sua primeira vinda, onde o Filho do Homem esteve manifestado em carne humana. Quando se fala do Filho do Homem, recordem que há uns títulos de filho que correspondem ao Senhor. Filho de Abraão, herdeiro de tudo que Deus prometeu a Abraão, toda a terra de Israel. Filho de Davi, herdeiro do trono de Davi e reino de Davi. Filho de Deus, herdeiro dos céus e da terra, de toda a criação. Filho do homem, herdeiro do planeta Terra com tudo que tem. E como filho do homem, ele, em sua primeira vinda, era um profeta como Moisés. É a promessa da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem. Isso foi prometido em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19. Que Deus levantaria um profeta como Moisés e que colocaria sua palavra em sua boca e que ele falaria tudo o que o Senhor lhe mandasse. E quem não escutasse a palavra que ele falará em seu nome, Deus pedirá conta. Houve profetas depois de Moisés. E antes de Moisés também, que eram chamados videntes. Mas Moisés foi um profeta dispensacional. O profeta e mensageiro da dispensação da lei. Da quinta dispensação. E depois veio Jesus, um profeta como Moisés, profeta mensageiro da sexta dispensação à dispensação da graça. E sua segunda vinda, para a dispensação do reino, cumprirá novamente essa profecia. Por isso, os judeus estão esperando a vinda do Messias. E quando falam da vinda do Messias, o que é que estão esperando? Um homem. E quando eles estão esperando a vinda do Messias, sabem que Elias virá primeiro e que virá pregando, proclamando a paz imperecível. Ou seja, que estarão esperando um homem, porque eles sabem que Elias tem que vir para restaurar todas as coisas, para restaurar Israel. Vai restaurar para Deus.
como fez allá lá en los días nos dias del profeta do Elías, profeta Elias, restaurando las 10 tribus restaurando as 10 de tribos de Israel que apartado a la tinham se idolatría. afastado para a idolatria. Luego vino Eliseo, Depois veio Eliseu, que se tornou hombre, um homem, profeta con la doble porción, um profeta com a dupla porção, la cual él pidió que a qual ele pediu que viniera una doble porción del viesse uma Espíritu que dupla estaba en porção do Elías, Espírito que estava em Elias, a qual veio sobre Eliseu. Por tanto, él fue Portanto, ele foi o segundo Elias, el espíritu ministerial de Elías, o espírito ministerial de Elias operando em outro homem, Eliseo. Eliseu. Después vino Depois veio el Espíritu de Dios o operando Espírito en de Elías, Deus operando o ministério de Elias em João Batista. y después vino E el depois Espíritu de veio o Dios Espírito operando de en Deus Elías, operando o ministério de Elias no reverendo William Branham, para la edad pentecostal, para a era pentecostal. y vendrá por E virá pela quinta ocasião o ministério de Elias, siendo operado por el sendo Espíritu operado Santo pelo Espírito Santo para tratar tratar con Israel. com Israel. Y esse E esse ministério, o Espírito de Elias, estando na quarta manifestação, no meio do cristianismo, na sétima etapa da igreja gentia, continuará e operará pela quinta ocasião para levar a palavra de Deus a Israel e restaurar Israel, restaurá-lo a Deus e a sua palavra. E o ministério de Moisés também se repetirá, porque Moisés e Elias são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11. Esses ministérios se repetirão no último dia. Por isso os judeus estão esperando, não literalmente o profeta Elias, mas um homem como o profeta Elias. E estão esperando um homem como Moisés, um profeta como Moisés. Ou seja, que estão esperando um precursor e estão esperando um precursado. Estão esperando quem lhes preparará o caminho, lhes falará da paz imperecível que está no Messias príncipe de Isaías capítulo 9. O príncipe de paz é o único que pode trazer a paz para Israel e para o mundo inteiro e estabelecer seu reino, por fim ao império dos gentios, que está nos pés de ferro e de barro de oleiro, e essa pedra que é a vinda de Cristo crescer e formar um reino que cobrirá toda a terra. Esse é o reino do Messias prometido para os judeus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A capital será Jerusalém, porque ali está o trono de Davi, a cidade de Davi, a cidade de Deus, o lugar escolhido por Deus para seu trono. E Jerusalém será o lugar principal do mundo, a capital do mundo. Vejam que bênção os judeus têm. E todo o território de Israel, que tem e que será maior no reino milenial, será o Distrito Federal. E desde aí sairá a paz para todas as nações, porque estarão sob o reinado do Messias, do Filho de Davi. Recordem que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi e reinará sobre Israel para sempre. Portanto, temos que estar preparados. Israel já está em sua terra como uma nação livre e soberana, esperando
Elias. Eis que eu vos envio Elias, o profeta, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível, não seja que eu venha com maldição e fira a terra. Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 6. Portanto, Israel está com os olhos bem abertos. Mas, primeiro, Cristo tem um compromisso com sua igreja noiva, que é a segunda Eva, onde ele esteve em Espírito Santo, se manifestando de etapa em etapa, de era em era, e chamando e juntando os seus escolhidos na sua igreja. Quando tiver completado sua igreja, então se tornará para Israel. Portanto, eles estão esperando que sua igreja seja completada, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois Deus lhes abrirá os olhos espirituais para que vejam o programa divino. O mistério da fé de rapto contida nos trovões de Apocalipse, capítulo 10. Portanto, a promessa é que Cristo estará falando neste tempo final com voz de leão da tribo de Judá, como leão. E o que é que estará nos falando em forma consecutiva, com voz trovejante nos dará a fé para sermos transformados e levados com ele a ser das bodas do Cordeiro. Do que estará nos falando? Da sua vinda. Da sua vinda como leão, da sua vinda à sua igreja, para nos dar a fé, a revelação da sua vinda e assim nos dar a fé para a nossa transformação. Porque estaremos escutando e recebendo a revelação da sua vinda à sua igreja no último dia ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde também estarão as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias, e onde Cristo estará se manifestando no último dia em toda a sua plenitude, para abençoar a sua igreja e subir a fé ao nível para a transformação e rapto da sua igreja. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho deste tema, o mistério da fé de rapto, contida nos trovões de Apocalipse, capítulo 10. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deus os abençoe e guarde a todos.